Seja bem-vindo ao canal Esperança em Deus. Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez neste canal, recomendo outros vídeos que poderá ajudá-lo no seu dia a dia com Deus. Se você gostar deste vídeo, clique no joinha, inscreva no canal e ative o sino. Fazendo assim nos ajudará muito. Vou orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, peço a Ti que abençoe o nosso trabalho e as pessoas que nos assistem, para que possam receber de Ti a vitória a cada dia. Eu oro em nome de Jesus, amém. Começo difícil, lição 3, livro de Êxodo, comentário de Wilson dos Santos. Verso para memorizar. Depois Moisés e Arão foram dizer a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. Êxodo 5, 1 e 2. Começo difícil. Realmente era uma tarefa desafiadora que Moisés teria que enfrentar, juntamente com o seu irmão Arão, e a presença do faraó, e solicitar a saída do povo de Israel do Egito para prestar uma festa ao Senhor. Para o faraó seria uma afronta à sua soberania e à sua divindade, porque o faraó se opôs a aceitar, reverenciado a autoridade Deus no Egito. Ele diz: quem é o Senhor? Ele não queria conhecer a Deus, ele estava desafiando a Deus. Para Moisés era uma prova difícil, era uma prova de fé. Muitas vezes as pessoas pensam que seguir a Deus vão experimentar felicidade e sucesso sempre na vida. Muitas vezes não é assim que acontece. Às vezes a pessoa passa por situações difíceis e até desanimadora. Então é aí que entra a confiança em Deus. A pessoa precisa confiar em Deus e Ele vai resolver os nossos problemas no tempo dele, nos termos dele. Nós somos imediatistas, nós queremos que tudo seja resolvido na hora, no momento que a gente pede ajuda. Mas Deus, Ele diz: espere mais um pouco. O seu problema vai ser solucionado no meu tempo, não no teu. E assim, às vezes, as pessoas desanimam, perdem a esperança. Os que confiam no Senhor certamente vão passar por provas difíceis. E muitos já estão até passando, né? Em alguns lugares no mundo passam por provações desafiadoras. Mas Deus promete estar com essas pessoas, se essas pessoas demonstrar confiança nele e deixar ele agir como Deus. E nós não podemos tomar a frente de Deus, então precisamos confiar que ele resolva esses momentos de dificuldade que sempre passamos em algum momento da vida. Quem é o Senhor? É a lição de domingo. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Êxodo 5, versículo 2. É uma declaração que reflete a postura de desafio e rejeição à autoridade de Deus. O faraó era considerado um deus dentro da cultura egípcia. E sua recusa não era uma busca genuína por conhecimento espiritual ou curiosidade sobre o Deus dos hebreus. Ao contrário, essa resposta demonstra sua arrogância e a percepção de si mesmo, como não necessitando reconhecer qualquer divindade estrangeira. Este posicionamento do faraó também pode ser visto como uma parte do plano divino mais amplo
que Deus estava estabelecendo para demonstrar seu poder, não apenas sobre o Egito, mas sobre sua criação. Ao endurecer o coração do faraó, como mencionado em outras partes do Êxodo, Deus cria uma série de eventos que culminam em milagres e sinais através das pragas, mostrando sua grandeza e, eventualmente, libertando o povo de Israel. Portanto, pode-se interpretar que a resposta do faraó é um exemplo da cegueira espiritual e do orgulho humano, que entra em confronto direto com a autoridade divina. Este relato bíblico exemplifica como Deus trabalha de maneira misteriosa para cumprir seus propósitos, muitas vezes indo além do entendimento humano imediato. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência de Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca se atreveu a se rebelar de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Isto é ateísmo. E a nação representada pelo Egito, ou seja, a França, expressaria igual negação às reivindicações do Deus vivo, manifestando idêntico espírito de incredulidade e desafio. Então, isso aconteceu mais tarde, né? O ateísmo francês, né? na época da Revolução Francesa, né? Essa mesma atitude foi em 1789 a 1799. De fato, a atitude de resistência a uma autoridade que não reconhece ou aceita a presença de Deus, o valor divino, se repete ao longo da história, como aconteceu nessa Revolução de 1789 a 1799, na França. Nesse período, muitos revolucionários lutaram contra a monarquia e a Igreja, buscando estabelecer uma sociedade baseada em princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, mas também houve uma forte rejeição às instituições tradicionais, que representavam valores religiosos e morais. Assim como o faraó rejeitou a autoridade de Deus, na Revolução Francesa houve um confronto com os valores tradicionais ligados ao cristianismo e às autoridades religiosas. Essa resistência, muitas vezes, resultou em conflitos, perseguições e transformações sociais profundas. E um lembrete de como a resistência às lideranças espirituais ou a valores considerados divinos pode gerar grandes mudanças, às vezes com consequências complexas, ruins ou boas. Em alguns pontos boas, mas ruins por outro lado, porque rejeita a autoridade de Deus. Uma sociedade sem Deus, ela é uma sociedade pobre. Essas interpretações nos convidam a refletir sobre o papel da fé na autoridade e do respeito às convicções espirituais na sociedade. Para muitos, a lição é que a busca por liberdade verdadeira deve estar alinhada à justiça, integridade e ao reconhecimento dos valores que sustentam uma convivência harmoniosa. E por isso é aí que entra a autoridade divina, os ensinamentos de Deus. Uma sociedade que rejeita as leis de Deus, ela vai cada vez se empobrecendo espiritualmente, a ponto de chegar à degradação, à ruína, até a ruína mesmo, né? Então, Deus tem que estar em primeiro lugar nas leis humanas. Deus precisa fazer parte de todos os empreendimentos humanos. Quando Deus é deixado de lado, as coisas tendem a piorar cada vez mais. Lição de segunda-feira. Um começo difícil.
Moisés sabia desde o início que a sua tarefa não seria fácil mesmo, seria difícil. Mas Deus disse que estaria com eles, né? Com Moisés e Arão. Ele temeu ir só, então Deus escolheu Arão para ajudá-lo nessa tarefa de ir à presença do faraó. Quais foram os resultados imediatos do primeiro encontro de Moisés e Arão com o faraó? Não foi nada bom, né? Não houve assim, uma esperança que ele ia liberar o povo de Israel imediatamente. E disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então Moisés e Arão ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel, e que conhecia a sua aflição. Inclinaram-se e adoraram o Senhor. Antes de se apresentarem a Faraó para transmitirem a ordem de Deus, Moisés e Arão reuniram os anciãos e o povo para informarem que Deus iria tirá-los do Egito. Foram apresentados sinais por meio de Moisés, assim convencendo aos anciãos e o povo de aceitá-los como porta-vozes de Deus de Israel. Até aí tudo bem. A reação dos israelitas foi positiva. Como resultado, eles prestaram adoração ao Senhor. Mas quando Moisés se apresentou ao rei do Egito, com as exigências de Deus, as coisas pioraram ainda mais para os israelitas. Faraó recusou o pedido de Moisés e ainda tornou o trabalho dos israelitas mais cansativo ainda. E isso deixou o povo descontente contra Moisés e Arão. E disseram-lhes: o Senhor olhe para vós e faça juízo, porquanto nos fizeste feder diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Êxodo 5, versículo 21. Os israelitas culparam Moisés e Arão por ter provocado o rei com a tentativa de libertá-los da escravidão, tornando a vida deles mais dura ainda. Eles perderam a esperança em Moisés e Arão como libertadores, mas Deus tinha falado a Moisés que o coração do rei ia se endurecer, a ponto de não deixar Israel ir. Êxodo capítulo 3, versículos 19 e 20. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Aqui está bem claro que era Deus que realizaria a liberdade dos israelitas, não Moisés. Moisés era apenas um instrumento na mão de Deus. Respeitando o livre-arbítrio do rei, é claro. Deus respeita o livre-arbítrio. E era do seu agrado também mostrar o seu poder no Egito, para que os egípcios vivessem e conhecessem o verdadeiro Deus, superior aos deuses do Egito. Com certeza, Moisés e Arão sentiam o peso da missão. Além de lidar com os egípcios, tiveram que enfrentar a oposição de seu próprio povo. Os israelitas depositaram a esperança de serem libertos por Moisés e Arão, porque era dura aquela servidão,
Quando perceberam que Moisés e Arão não foram bem-sucedidos na presença de Faraó, o desespero aumentou ainda mais. Deus, em sua bondade, deixou palavras de encorajamento nas Escrituras Sagradas, para que não percamos a esperança do cumprimento de suas promessas. Temos um Deus que cumpre o que promete. Lição de terça-feira: o eu divino. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de maneira nenhuma livraste o teu povo. Êxodo capítulo 5, versículo 22 e 23. Êxodo capítulo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Assim, por uma mão poderosa lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, as quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei de sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra seca, da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu, o Senhor, a darei a vós por herança. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Moisés foi criticado pelo Faraó e depois rejeitado pelo seu povo. Diante dessa situação, ele se queixou: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Êxodo 5, 22 e 23. A resposta de Deus a Moisés foi poderosa. Agora você verá o que eu vou fazer a Faraó. Êxodo 6, versículo 1. Deus não apenas falou, mas interveio com poder em favor
dos israelitas. Mas ele lembrou Moisés de fatos importantes. Eu sou o Senhor. Apareci aos patriarcas, estabeleci a minha aliança com eles, prometi dar-lhes a terra de Canaã, ouvi o gemido dos filhos de Israel, mas lembrei da minha aliança, de dar a vocês a terra prometida. Êxodo 6, de 2 a 5. Deus estava usando o pronome eu para mostrar a sua capacidade de agir com grande poder em defesa de seu povo, como fez no passado com os patriarcas. Foi ele que fez aliança com eles e prometendo-lhes a terra de Canaã. Deus pede que o povo de Israel confie nele, pois ele estava prestes a cumprir tudo o que prometera aos antepassados. Ele falou que faria 4 grandes coisas pelos israelitas. Vou tirar vocês dos trabalhos forçados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braços estendidos e com grandes manifestações de juízo. E eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Êxodo 6, versículos 6 e 7. Essas palavras de encorajamentos ajudariam os hebreus a depositar esperança nas promessas do Senhor. Eles seriam finalmente libertos da escravidão para servir ao Deus vivo. Teriam um relacionamento especial. Seriam considerados filhos, não apenas ex-escravos. Essas 4 ações garantem e restabelecem o relacionamento de Deus com seu povo. Se não fosse a ação salvadora de Deus, seria difícil os israelitas escaparem daquela escravidão. Lição de quarta-feira. Não sei falar bem. Êxodo capítulo 6, versículo 9 a 13. Deus fez promessas maravilhosas para encorajar Moisés sobre o que ele faria por Israel. Porém, o entusiasmo de Israel e medo de Moisés durou pouco. Quando recebeu a resposta do rei, recusando libertar Israel e ainda para piorar, aumentou as obrigações do povo. Eles teriam que colher as palhas para a fabricação de tijolos. E isso fechou a porta da esperança desse povo ser liberto por meio de Moisés. Os israelitas sentiram-se desapontados e culparam Moisés e Arão por aumentar ainda mais os seus sofrimentos. Quem não se sentiu em algum momento da vida deprimido, desapontado, insatisfeito e até pensando que foi abandonado por Deus? Lembre da história de Jó e de seus sofrimentos. Parecia que o mundo tinha desabado sobre ele, chegando ao ponto de desejar a morte ou de nunca ter nascido. E reflita sobre a situação de Asaf, um salmista que questionou sobre a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos. Felizmente, ele descobriu o destino de cada um deles e escreveu uma das mais belas confissões de fé. Contudo, sempre estou contigo, diz ele. Tomas a minha direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho. Depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versículos 23 a 26. Deus não abandona os aflitos e desamparados. Se você se sente dessa maneira, veja o cuidado dele no passado com os israelitas. Ele ouviu o clamor deles e desceu para tirá-los daquele sofrimento com grande poder e levá-los à terra da promessa. Moisés disse que não sabia como falar ao faraó. Era pesado de língua, ou incircunciso de língua, né? Mas ele cumpriu a sua missão.
Na verdade, Moisés, depois de 40 anos que ele ficou em Midian, ele perdeu o contato com os egípcios, mesmo com a língua egípcia, e tinha dificuldade mesmo como orador para se apresentar diante de Faraó. Não tinha como ele se comunicar bem com o Faraó. Não era como os oradores do Egito, né? Pessoas preparadas, estava sempre ali se comunicando entre si e tinha menos dificuldade na comunicação. Mas Deus habilitou Moisés e Arão para essa grande obra e poderá habilitá-lo também se você se entregar nas mãos de Deus. Lição de quinta-feira: Moisés como Deus sobre o Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. No verso 30, então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? Êxodo capítulo 6, versículo 28 a 30. Mais uma vez, Moisés apresenta objeção quanto a ter o contato com o Faraó. E quando Deus ordenou que Moisés voltasse ao Faraó, o líder hebreu revelou desconfiança de si mesmo. A expressão que ele teve foi de lábios incircuncisos, usado para expressar a falta de habilidade de comunicação de Moisés. Êxodo 6, versículo 12 e o verso 30. É semelhante à encontrada em Êxodo, 4, versículo 10, pesado de boca. Mas Deus apresentou solução para o problema de Moisés. Arão seria o seu profeta, ele ia transmitir as mensagens ditas por Moisés. E Moisés seria o representante de Deus, apresentando os milagres ali, as maravilhas, na presença de Faraó, para que possa ser convencido, a libertar o povo de Israel. Dessa forma, os dois poderiam realizar grande obra juntos para Deus. Deus sempre usa pessoas que se sentem dessa forma, incapazes para realizar uma determinada tarefa para ele. Mas ele tem tudo sob controle. Coisa que parece difícil torna-se fácil, porque Deus é o Deus do impossível. Nada pode impedir que ele realize os seus propósitos. Deus também advertiu a Moisés que não seria fácil. Faraó não cederia ao pedido de Moisés. Não seria um confronto fácil, Seria tenso e prolongado. Pela segunda vez, Deus destacou que o Faraó seria obstinado e que ele mesmo endureceria o coração do rei. Êxodo 4, versículo 21 e capítulo 7, versículo 3. O resultado, contudo, seria positivo, pois Deus iria libertar aquele povo do Egito.
E Faraó ele seria convencido da maneira mais difícil, através do juízo que Deus ia fazer cair sobre o Egito, né? E assim o Faraó era obrigado a ceder. E assim o que aconteceu. No desenrolar da história, nas próximas lições, nós vamos ver como Deus age. Deus é um Deus poderoso, capaz de quebrar barreiras, quebrar portões de bronze, de ferro. Nada atrapalha os planos de Deus. Então, o faraó ia ceder em algum momento. E assim foi um confronto mesmo tenso entre Moisés, Arão e o rei. Mas Deus estava no controle, ele ia agir no momento certo. Deus tem um chamado para cada um. E as pessoas humildes são as pessoas que aptas para cumprir a missão de Deus. Os orgulhosos, os cheios de confiança própria, jamais serão vitoriosos. Então Deus é que capacita, Ele que dá poder para as pessoas realizarem tarefas difíceis, como essa que Moisés e Arão realizaram. Não era pelo poder deles, mas pelo poder de Deus. Moisés seria o representante de Deus no Egito e Arão o profeta, o porta-voz de Deus. Profeta significa porta-voz de Deus, aqueles que falam em nome de Deus. Gostaram da lição da Escola Sabatina? Muito bem. Se vocês gostaram, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sino para que vocês possam receber notificações de novos vídeos. E também não se esqueça de comentar essa lição maravilhosa que é a lição de Êxodo. E essa é uma lição que nos prepara para aquilo que vem pela frente, os desafios que vêm pela frente. Deus abençoe a todos vocês e vai confiando em toda a sua jornada do dia a dia em busca da Canaã celestial, nessa jornada, nesse deserto que nós estamos vivendo, até a terra da promessa que se encontra no Apocalipse. Eis que crio novos céus e nova terra, a terra de Canaã, a terra da promessa. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém.